Nem sempre quem estende a mão sai ileso. Às vezes a bondade é uma sentença de morte. E essa é a história do homem que traiu o maior cangaceiro do Brasil e pagou com sangue cada palavra que disse. Manuel Francisco de Brito, conhecido por todos como Manuel Salina, era um homem simples, trabalhador, um sertanejo que lutava com as mãos calejadas para sustentar seus 8 filhos e sua esposa, Maria Rosa, do Espírito Santo. A pequena fazenda almécega, a 4 léguas de Jeremoabo, era seu mundo. Ali plantava feijão, milho, algodão e criava porcos, cabras, vaquinhas. Mas havia algo que nem a terra nem os animais podiam prever. O vento seco do sertão traria consigo a morte. A fazenda ficava na beira do raso da Catarina, uma das rotas preferidas do temido Lampião. O bando passava ali como se fosse casa de compadre. Comia, descansava, bebia, e Manuel sempre recebia bem. Mesmo tendo um filho soldado Fabiano, o paizinho, Lampião não se incomodava. O respeito era mantido. Mas tudo mudou em abril, quando o cangaceiro mandou um bilhete pedindo, ou melhor, exigindo menos 5 contos de réis. Manuel vendeu o que pôde, enviou o dinheiro, mas sentiu o peso da injustiça. Aquilo foi a gota d'água. Ele tomou uma decisão. Pegou seu chapéu, montou no cavalo e foi até Jeremoabo. Procurou o capitão Filadelfo Neves, chefe da força militar. Contou tudo: o pedido de dinheiro, a rota de Lampião, os planos do bando. E com essa informação, a volante emboscou os cangaceiros no Rio do Sal. O estrago foi grande, mas o preço seria ainda maior. No dia 13 de maio de 1930, enquanto a família fazia farinha na casa, ao lado da moradia, o inferno chegou montado. Lampião e seus homens cercaram tudo. O primeiro a descer do cavalo foi ele. Olhou para Manuel Salina e não fez rodeios. Recebi sua encomenda, mané. Mas me diga uma coisa, por que você foi contar aos macacos onde eu estava? Manuel tremia, tentou negar, mas era tarde. O julgamento era ali. Sem defesa, sem tempo. Filhos, vizinhos, amigos, todos mortos, um por um. Inclusive o próprio Manuel, torturado com uma crueldade que nem o sertão havia visto. E ainda restava mais dor. Tributino, o filho mais novo, conseguiu escapar por entre as telhas. Fugiu pelo mato, sem olhar para trás. Correu o dia inteiro, até chegar em Jeremoabo, ofegante, sujo e traumatizado. Ao entrar no quartel, só conseguiu balbuciar partes da tragédia. Mas era a verdade. E o terror estava longe de terminar. Lampião queria Ulisses, filho mais velho de Manuel. Encontrou, matou, na frente da esposa e da filhinha recém-nascida. Frio, implacável, um recado vivo para quem ousasse trair o rei do cangaço. Manuel, todo ensanguentado, foi levado até a Fazenda Bandeira. Lá o cangaceiro Quixabeira fincou um punhal de 75 centímetros em seu peito. Abriu-lhe o corpo, arrancou o coração e jogou no terreiro. Entrega isso ao capitão, que foi bem servido. A mulher cobriu o marido com um lençol, acendeu o candeeiro, pegou a filha no colo e desapareceu na estrada. Pela manhã, chegou ao quartel, chorando, gritando, mas era tarde demais. O sertão não perdoa traições, e Lampião, menos ainda. Essa história ecoa até hoje nas veredas da Bahia. Um aviso eterno: não se brinca com o rei do cangaço. Mas o que aconteceu depois desse massacre brutal? Tributino, o menino que escapou por milagre, cresceu com os olhos marcados pelo terror. Carregou consigo a culpa de não ter conseguido salvar o pai, os irmãos, os amigos, mas também carregava a coragem de quem viu o próprio inferno e sobreviveu. Durante anos, ele tentou apagar da memória os gritos,
o cheiro de pólvora, o sangue quente no chão da casa de farinha. Mas como apagar uma ferida aberta em carne viva? Tributino foi criado por parentes distantes e nunca mais voltou à fazenda. Dizem que, já adulto, tentou reunir provas e testemunhos para processar os coiteiros que ajudaram Lampião. Mas ninguém ousava falar. O medo ainda imperava, mesmo depois da morte do cangaceiro. Anos mais tarde, quando Lampião foi finalmente abatido pelas volantes em Angicos, o povo de Jeremoabo soltou um suspiro não de alívio, mas de luto por tudo que já havia sido perdido. Muitos dos sobreviventes daquele dia trágico passaram a viver no silêncio. As filhas de Manuel Mocha e Daniga abandonaram a vida no campo e foram morar no sertão profundo, longe das lembranças. Maria Rosa, a esposa de Manuel, nunca mais falou uma palavra sequer. Morreu com os olhos abertos, encarando o vazio da parede como se ainda visse Lampião chegando a cavalo. A tragédia do Salina virou uma sombra pesada sobre o sertão. E o que dizer da justiça? Não, nunca houve, nem para Manuel Salina, nem para seus filhos, nem para os vizinhos mortos com ele. A brutalidade de Lampião foi abafada pelos próprios interesses políticos da época. Muitos dos coronéis que temiam o cangaço, ao mesmo tempo, o alimentavam com informações, proteção e até dinheiro. Mas o povo não esqueceu. Até hoje, velhos da região contam, em sussurros, que ouvem gritos na antiga fazenda Almécegas, gemidos, tiros abafados, um cavalo troteando entre as sombras da noite. Alguns juram ver uma figura de chapéu de couro, parado ao lado do velho forno destruído, como se procurasse algo. Será o espírito de Lampião voltando para vigiar sua vingança? Ou será o próprio Manuel Salina, que nunca descansou em paz, esperando justiça que nunca veio? Nos anos 80, um escritor da região tentou publicar um livro sobre o caso. As editoras recusaram. É melhor deixar isso quieto, diziam. Um aviso, um medo antigo ainda pairando. O fato é que essa história, menos com toda a sua dor, sua crueldade e seu silêncio, é um retrato nu e cru do Brasil profundo. Um país onde o bem e o mal andavam a cavalo juntos, onde a lei era feita no cano do fuzil, onde o sertanejo tinha mais medo de Lampião do que do próprio diabo. E se hoje podemos contá-la com liberdade, e pouco algum, mesmo com a alma em pedaços, sobreviveu para que ela não morresse junto com os corpos. Naquela tarde de maio, o nome dele era Tributino, e o nome do pai, que pagou o preço da coragem, era Manuel Salina. A memória do sertão não se apaga. Ela arde, ela vive, e ela cobra. Sempre cobra. Mas o que seria da história se ninguém a contasse? Por muito tempo, a dor da família Salina ficou enterrada no pó da estrada, entre o medo dos sobreviventes e o silêncio cúmplice dos que viram e nada disseram. Mas histórias como essa não podem morrer, porque não são só histórias, são feridas abertas na alma de um povo. E toda vez que a seca castiga a terra, quando o vento assovia entre as palhas de uma casa abandonada, o sertão parece lembrar. Ali, naquela curva da estrada, a coragem foi punida com fogo e sangue. Ali, um homem ousou fazer o que era certo e pagou o preço mais alto. Hoje, nas escolas de Jeremoabo, há quem estude o cangaço como folclore, como curiosidade histórica. Mas a verdade é mais profunda. O massacre de Manuel Salina não é apenas um capítulo esquecido. É um alerta vivo. Quando o poder se mistura com o medo e a justiça se cala, o mal se sente em casa. E talvez por isso, os mais velhos ainda acendam uma vela no canto da sala. Talvez por isso, ninguém se arrisca a passar sozinho pela velha fazenda Almécegas à noite. Não é só superstição e respeito à dor. Respeito à história. E a pergunta que fica é: quantas outras histórias como essa
ainda estão escondidas sob o chão rachado do sertão. Quantos outros Manuéis foram silenciados, esquecidos, apagados? A história de Manuel Salina não termina aqui. Ela continua em cada sertanejo que não se cala, em cada filho que busca a verdade do passado, em cada voz que se recusa a morrer no silêncio. Pouco no fim. A única coisa mais forte que abala e enquanto houver alguém disposto a lembrar, o rei do cangaço talvez tenha levado vidas, mas nunca conseguiu apagar completamente a justiça. Em memória de Manuel Salina, sua família, e todos os que pagaram com a vida por desafiar o medo. Se essa história te tocou, compartilhe. Não deixe que o silêncio vença de novo. Inscreva-se no canal, porque aqui a história é contada como ela realmente foi.